Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste ensejo, sempre com a ajuda de Deus, estudaremos o seguinte tema: Jesus Cristo, o homem perfeito. E dessa forma, contribuiremos com mais alguns subsídios para a lição da Escola Bíblica Dominical. Eis os assuntos a serem tratados neste estudo bíblico. Tópico 1. A identidade de Jesus Cristo, o homem perfeito. 2. Jesus Cristo na eternidade. 3. Jesus Cristo no tempo. 4. A encarnação de Jesus Cristo. 5. A perfeição de Jesus Cristo. E 6. A obra perfeita de Jesus Cristo na cruz. Que o Pai Celeste, através do Divino Consolador, ajude-nos a conduzir este estudo bíblico, cujo objetivo é a glorificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo 1. E não se esqueça, a Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a absoluta, a completa e a eterna Palavra de Deus. Vamos, pois, ao nosso estudo bíblico de hoje. Tópico 1. A identidade de Jesus Cristo, o homem perfeito. Neste tópico, querido irmão, com base nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, levantaremos a identidade de Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ponto 1. O Verbo de Deus. No Evangelho de João, Jesus Cristo é apresentado como Verbo eterno de Deus. João capítulo 1 e versículo 1. Nessa condição, o Senhor Jesus Cristo, sendo a ação executiva do Pai, é o responsável pela criação dos céus, da terra e de tudo o que neles há, conforme enfatiza o evangelista. Abra, pois, a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sim, querido irmão, o Senhor Jesus Cristo é o Verbo de Deus, a palavra divina que permeia total e plenamente o Antigo e o Novo Testamentos. Ponto 2. O Filho de Deus. Ao apresentar o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, a Bíblia declara que ele detém os mesmos atributos naturais, absolutos e incomunicáveis que fazem do Pai Celeste e do Espírito Santo o Ser Supremo por excelência. Eis porque os judeus, que não aceitavam o mistério da Santíssima Trindade, queriam prender e matar nosso Senhor, conforme registra João, apóstolo. Abra sua Bíblia em João capítulo 5 e versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ponto de número 3. O Filho do Homem. Em seu Evangelho, Lucas tem como alvo apresentar o Senhor Jesus Cristo como homem perfeito. Embora Deus de Deus, o Verbo divino, através do milagre único da encarnação, fez-se carne no ventre da Virgem de Nazaré, conforme escreve e registra o médico amado. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito de Deus, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1 e versículo 35.
E assim, o Filho de Deus, através da concepção virginal e da encarnação divina, faz-se Filho do homem e entre os seres humanos habitou, de conformidade com o registro joanino. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1 e versículo 14. A humanidade de Jesus Cristo, é bom que se frise este ponto, a humanidade de Jesus Cristo não era aparente, mas real e verdadeira. Era igual à nossa, exceto quanto ao pecado original e ao pecado experimental. Jesus Cristo, o homem perfeito. Ponto de número 4. O Messias de Israel. A expectativa da vinda do Messias não se limitava à comunidade de Israel, mas estendia-se a comunidades estrangeiras como a samaritana e a dos chamados reis magos no distante Oriente. Confira em sua Bíblia João capítulo 4, versículo 25 e Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2. A chegada do ungido de Deus já era profetizada desde o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 13:15, Gênesis 49, versículo 10, Daniel capítulo 9, versículos 25 e 26 e Malaquias 4 e 2. A missão do Messias seria, como de fato o foi, redimir o mundo a partir de Israel, porque a salvação vem dos judeus. João capítulo 4 e versículo 22. Ponto 5. O Salvador do mundo. Conforme lemos em João capítulo 13, versículo 16, a principal missão do Filho do Homem, enviado ao mundo na plenitude dos tempos pelo Pai Celeste, foi salvar-nos eficazmente, pois Ele é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Gálatas 4 e versículo 4, 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 10, 2 Timóteo 1 e 10. Depois de haver convivido com o Senhor por mais de 3 anos, escreveu João, o apóstolo do amor. Abra, pois, a sua Bíblia em 1 João capítulo 4 e versículo 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Ponto de número 6. Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo é chamado Senhor em virtude de sua morte e ressurreição, conforme ele mesmo testifica após ter vencido as ânsias da morte. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus capítulo 28 e versículo 18. Como Senhor de todas as coisas, esta foi a sua primeira ordenança. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Entre os cristãos primitivos, este era o principal credo: Senhor Jesus. Sim, querido irmão, Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 3. Exaltando cristologicamente a Jesus, escreveu Paulo, apóstolo: por isso também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Filipenses capítulo 2, do versículo 9 ao 11. E na inauguração de seu reino milenial, o Senhor Jesus será, finalmente, reconhecido por todos sem exceção, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme escreve o evangelista. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Apocalipse capítulo 17 e versículo 14. Tópico de número 2. Jesus Cristo na eternidade. Neste tópico, querido irmão, constataremos que o Senhor Jesus Cristo sempre esteve com o Pai Celeste, pois é o eterno Filho de Deus. Não tendo início nem fim, ele é não somente eterno, como Pai da eternidade. Mateus capítulo 9 e versículo 6. Poética, mas verdadeira e plenamente, o profeta descreve a eternidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias capítulo 5 e versículo 2. Atentemos agora ao ponto de número 1. Jesus no âmbito da Santíssima Trindade. Na condição de Filho de Deus e da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Senhor Jesus Cristo jamais teve início e jamais terá fim. Quando ainda não havia céus nem terra, já desfrutava ele de plena, amorosa e perfeitíssima comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, pois o amor entre as pessoas da Santíssima Trindade é real e perfeitíssimo. João capítulo 3 e versículo 35. Em sua oração sacerdotal, deixa-nos o Senhor entrever um laivo desse período eternal. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João capítulo 17, versículo 5 e 24. Ponto 2. Jesus no âmbito do plano da salvação. Foi ainda no período eternal que precedeu a criação dos céus e da terra que o Senhor Jesus, na presciência do Pai, já era visto como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Efésios capítulo 1 e versículo 4 e Apocalipse capítulo 13 e versículo 8. Ao orar, evocando a nossa redenção, Jesus rogou ao Pai: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. João capítulo 17 e versículo 24. Ponto de número 3. Jesus no planejamento dos céus e da terra. Sendo Jesus o Verbo de Deus e a ação executiva do Pai, esteve ele no planejamento e na criação de todas as coisas, quando ainda nenhuma delas existia. Falando com a sabedoria de Deus, declara Jesus através dos lábios de Salomão, o sapientíssimo rei de Israel. Abra sua Bíblia, pois, em Provérbios capítulo 8, versículos 22 e 23. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então, e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Jesus, o Verbo de Deus. Sem ele, nada existiria.
Tópico de número 3. Jesus Cristo no tempo. Inaugurado o período temporal e histórico, o Senhor Jesus, como Verbo de Deus e ação executiva do Pai, toma parte ativa em todos os eventos da história sagrada. Mesmo oculto no Pai Celeste e ainda não revelado quer aos anjos, quer aos homens, sua ação é clara e inequívoca. Ponto 1. Jesus na criação do mundo. Sendo Jesus o Verbo de Deus, esteve ele ativamente com o Pai e com o Espírito Santo na criação dos céus e da terra, conforme declara o apóstolo do amor. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1 e versículo 3. Ponto 2. Jesus na inspiração das Sagradas Escrituras. Desde Moisés até Malaquias, todos os autores sagrados, ao profetizarem, fizeram-no inspirados pelo Espírito de Cristo, conforme declara Simão Pedro. Confira, por favor, em sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 e 11. Leiamos, pois, o texto sagrado. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Aliás, não somente o Antigo, mas igualmente o Novo Testamento foram inspirados pelo Espírito de Cristo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo 16. Ponto 3. Jesus profetizado e tipificado. O Senhor Jesus, como principal tema da Bíblia Sagrada, foi amplamente profetizado e tipificado desde o Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, de acordo com o autor da Epístola aos Hebreus. Confiramos, pois, o texto sagrado. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Tópico de número 4. A encarnação de Jesus Cristo. Sem dúvida alguma, a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo constitui-se no maior evento da história sagrada, juntamente com a sua ressurreição física. Neste tópico, consideraremos alguns fatos de sua encarnação. Ponto 1. O decreto da encarnação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ao discorrer sobre o fato histórico, verídico e incontestável da encarnação de Jesus Cristo, o autor da Epístola aos Hebreus fala sobre o decreto do Pai Celeste quanto à encarnação e nascimento de seu Filho. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Hebreus capítulo 1 e versículo 5. Aliás, o próprio Filho, profeticamente, refere-se, através do salmista Davi, a este decreto. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo capítulo 2 e versículo 7. Ponto de número 2. A encarnação, o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus deram-se na plenitude dos tempos, quando o Império Romano estava no auge.
Interpretando corretamente o seu tempo, sob a inspiração do Espírito Santo, o apóstolo Paulo revela que a encarnação de Nosso Senhor dera-se na plenitude dos tempos, quando as principais culturas da época, a romana, a grega e principalmente a hebraica, estavam no auge. Gálatas capítulo 4 e versículo 4. A supremacia cultural de Israel, da Grécia e de Roma foi evidenciada na sentença de morte do Filho de Deus, que lhe veio a encimar a cruz. Acompanhe-me, por favor, abrindo a sua Bíblia em João capítulo 19, versículos 19 e 20. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo à cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Em síntese, para que o Evangelho de Cristo se propagasse universalmente, Roma contribuiu com o governo mundial, com leis eficazes e com uma singular infraestrutura em todo o império. A Grécia, por seu turno, contribuiu com o idioma franco do império e com a especulação filosófica que levou os gentios a questionarem sua própria realidade espiritual. E, finalmente, Israel contribuiu, ofertando-nos o Salvador do mundo, as alianças passadas e presentes, as Escrituras Sagradas e com as sinagogas que, de alguma forma, ajudaram a propalar entre a gentilidade o conhecimento do Deus único e verdadeiro. Ponto de número 3. A encarnação de Jesus era real e não aparente. Não podemos explicar a divina encarnação por ser o maior mistério da história sagrada, conforme enfatiza o apóstolo Paulo. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 16. Logo, o que podemos reafirmar é que a encarnação de Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, não era aparente, mas real, palpável e facilmente cognoscível. Por isso, testemunha João, o mais íntimo dos apóstolos de Nosso Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1 e versículo 14. João ainda mostra até que ponto ia o seu conhecimento experimental da encarnação do Filho de Deus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna. Sim, a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Ponto de número 4. Ignorar ou negar a encarnação de Jesus Cristo é a maior apostasia que alguém pode cometer. Equivale a fazer-se anticristo. Atentemos à advertência de João, apóstolo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador
e o Anticristo. Segunda carta de João, versículo 7. Conclui-se, por conseguinte, que sem a encarnação e sem a ressurreição de Jesus Cristo, não teríamos qualquer esperança quanto à vida eterna. Eis o credo de ouro do apóstolo Paulo. Abramos as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Tópico de número 5. A perfeição de Jesus Cristo. O Senhor Jesus é a perfeição das perfeições. Seja como Deus, seja como homem, ele era e é perfeitíssimo. Foi perfeitíssimo também como o profeta que havia de vir, como sumo sacerdote de nossa confissão e como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ponto 1. Jesus, o Deus perfeito. Mesmo antes de sua gloriosa ressurreição, o Senhor Jesus já era reconhecido por seus discípulos como Deus de Deus. Afinal, ele veio ao mundo como Emanuel, o Deus conosco. Mateus capítulo 1 e versículo 23. Eis a confissão sincera, direta e contundente de Natanael. Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. João capítulo 1 e versículo 49. E Tomé, ao comprovar a ressurreição corporal e física de Jesus, louvou-lhe a divindade. Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, versículos 27 e 28. Já o apóstolo Paulo, no maravilhoso hino cristológico que ele, sob inspiração do Espírito Santo, compôs aos irmãos em Filipos, exalta e louva a dupla natureza de nosso Senhor, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, do versículo 5 ao 7. Ponto 2. Jesus, o homem perfeito. Durante toda a sua vida terrena, o Senhor Jesus foi um homem perfeito e, como um homem perfeitíssimo, portou-se. Ninguém podia acusá-lo de coisa alguma, conforme ele mesmo replicou aos seus adversários: quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não o credes? João capítulo 8 e versículo 46. O apóstolo Pedro descreve com sobeja propriedade a perfeição espiritual e moral de nosso Senhor. Porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou dolo ou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 1 Pedro capítulo 2 e versículo 22. Enfim, o Senhor Jesus, em virtude de suas insuperáveis perfeições, é descrito como imaculado Cordeiro de Deus. 1 Pedro capítulo 1 e versículo 19. Ponto 3. Jesus, o profeta perfeito. Sendo Jesus o Filho de Deus e o Verbo divino, tinha ele autoridade como profeta que havia de vir, Deuteronômio capítulo 18 e versículo 15, para profetizar em seu próprio nome. Eis porque em seus pronunciamentos assim iniciava suas alocuções:
em verdade vos digo. Mateus capítulo 5 e versículo 18. Aliás, identificou-se ele como a própria verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14 e versículo 6. Os que o ouviam sabiam estar ali um verdadeiro e autêntico profeta de Deus, o profeta dos profetas, pois ele mesmo é o espírito da profecia. Apocalipse capítulo 19 e versículo 10. Enfim, repito, Jesus é o profeta dos profetas e a profecia em si, pois nele tudo se cumpre. Ponto de número 4. Jesus, o sumo sacerdote perfeito. Ao contrário dos sacerdotes da ordem de Levi, o Senhor Jesus, ao morrer em nosso lugar, apresentou-se como oficiante e a vítima. Eis como o autor da Epístola aos Hebreus descreve o Senhor Jesus Cristo, o nosso perfeito sumo sacerdote. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer a cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Hebreus capítulo 7, do versículo 26 ao 28. Sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque e, portanto, eterno, a morte não lhe interrompeu o ofício. Mas, ressurreto de entre os mortos, continua a interceder por nós, porque é o nosso perfeito mediador, conforme escreve o apóstolo João. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João capítulo 2 e versículo 1. Ponto 5. Jesus, o Rei perfeito. Ao contrário dos reis meramente humanos, transitórios e efêmeros, o Senhor Jesus efetivou o seu reino com a própria morte. Depois de sua ressurreição física e largamente comprovável, declarou aos seus discípulos: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, do versículo 28 ao 20. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, conquistou o mundo através do Santo Evangelho. Eis porque, no final de todas as coisas, apresentar-se-á como o Senhor dos céus, da terra, do tempo e da eternidade, conforme revela-nos o evangelista. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículos 11 e 16. Tópico de número 6. A obra perfeita de Jesus Cristo na cruz.
Através de sua morte no Calvário, o Senhor Jesus salva-nos através de sua graça, regenera-nos por intermédio de sua palavra, justifica-nos por meio de sua eterna e perfeita justiça, santifica-nos, tendo como base o seu preciosíssimo sangue, e, finalmente, levar-nos-á a morar na Jerusalém celeste, quando ele vier arrebatar a sua amada igreja. Ponto 1. Jesus deu-se vicariamente na cruz por todos os pecadores, sem qualquer exceção. Sim, querido leitor, Jesus morreu por todos os pecadores, e não somente por aqueles que, na presciência de Deus, haveriam de aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Citaremos aqui o texto áureo da Bíblia Sagrada, provando que o amor divino contemplou a todos indistintamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3 e versículo 16. Acerca dessa passagem, querido leitor, precisamos tecer mais algum comentário? Acredito que não. Leiamos ainda outra passagem de João. E ele, o Senhor Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. 1 João capítulo 2 e versículo 2. Se Jesus não tivesse morrido por todos os seres humanos, que justificativa moral teria ele, sendo o justo dos justos, de condenar os que o rejeitam como Senhor e Salvador? Como nosso Senhor deu-se por todos, ai de quem o rejeita. Amigo, não perca tempo. Receba-o agora mesmo como seu Redentor amado. A morte vicária de Cristo não pode ser ignorada por homem algum. Ponto 2. Sua morte regenera eficaz e totalmente o homem caído. A história do ser humano neste mundo pode ser dividida em 3 etapas distintas: geração, degeneração e regeneração. Fomos gerados por Deus, degenerados em Adão, nosso primeiro genitor, e podemos ser eficazmente regenerados se aceitarmos Jesus como Salvador e Senhor. Foi o que o próprio Cristo deixou bem patente a Nicodemos. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3 e versículo 3. Nascer de novo significa ser regenerado. E nessa condição, somos conduzidos às regiões celestes em Jesus Cristo. Efésios capítulo 1 e versículo 3. Conforme explica o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, o pecador só pode ser regenerado pela palavra de Deus ao ouvir e aceitar pela fé o Santo Evangelho. Sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1 e versículo 23. Ato contínuo, o pecador é salvo através da graça, renascendo pela ação do Espírito Santo de seu mais interior ao exterior, experimentando a regeneração do espírito, da alma e do corpo e a sua santificação. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. Ponto 3. Sua morte justifica-nos plenamente ante o tribunal divino.
O pecador que aceita Jesus, o Cristo de Deus, como seu Salvador pessoal, é imediatamente justificado diante do tribunal de Deus. Ressaltamos que a justificação não é um mero perdão ou uma simples anistia, mas um ato jurídico eterno que, com base nos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o Senhor Deus declara justo o pecador arrependido, como se este jamais houvera pecado. Com respeito aos benefícios da justificação, declara Paulo, o doutor dos gentios: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5 e versículo 1. Ponto 4. Sua morte restaura-nos a comunhão com o Pai Celeste. Já salvo pela graça, regenerado pela palavra e justificado pela fé, o homem, no mesmo ato salvífico, é adotado como filho de Deus, entrando na intimidade do Pai Celeste, conforme escreve João no introito de seu Evangelho. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Já em sua comunhão de Filho de Deus, adotado pelo Pai Celeste em Jesus Cristo, o crente tem ousadia junto ao trono divino. Confira, por favor, em sua Bíblia, Gálatas capítulo 4 e versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Ponto número 5. Sua morte levar-nos-á a morar na Jerusalém Celeste. E agora, estando a desfrutar da salvação plena em Jesus Cristo, o crente aguarda o retorno do Filho de Deus. Ele sabe que, mesmo que esteja morto, quando do arrebatamento da igreja, será ele ressuscitado para ir ao encontro do Senhor nos ares. Atentemos a esta passagem do apóstolo Paulo, bastante conhecida. Abra sua Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quando a Igreja de Cristo enfrentava grandes dificuldades e tribulações e vicissitudes, o apóstolo Pedro assim consolava os santos. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. 2 Pedro capítulo 2 e versículo 13. Conclusão. Na consumação de todas as coisas, após o juízo final, será inaugurada a Jerusalém Celeste. Ali, entre os santos de todos os tempos e de todos os lugares, desfrutaremos da companhia do Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Assim o evangelista descreve o venturoso momento. Leiamos com atenção Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 8. E vi um novo céu e uma nova terra,
porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ser fiéis e a buscar sempre a Tua vontade. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. A todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.